Bom dia, turma! Mais uma vez estamos aqui na nossa quinta-feira, nossa aulinha de matemática. Hoje a gente vai retomar o conteúdo da aula de segunda, tá? Eu recebi muitas mensagens no WhatsApp com dúvidas, e aí a gente vai refazer essa aula de uma maneira bem clara e objetiva, para que não fique nenhum tipo de dúvida, tá bom? E aí no finalzinho eu faço a correção da atividade e a gente vê o que a gente pode fazer de mudanças. Vamos lá? Linhas poligonais e polígonos. Linha poligonal é formada por segmentos coplanares, consecutivos e não colineares. Podem ou não se cruzarem, e cada extremidade de um segmento é pertencente a, no máximo, 2 segmentos. Como assim, professor? Olha só. Deixa eu dar uma voltinha aqui. Se você observar bem aqui, aqui é o início e aqui o fim dessa linha poligonal. Por que está coloridinho? Porque aqui é o segmento A, o segmento B e o segmento C. Então, eles três unidos formam uma linha poligonal. Observe que o segmento B ele só suporta fazer união com o segmento A e com o C. Ó. Então, no máximo, até 2 segmentos. Aqui é uma linha poligonal consecutiva e colinear. Aqui é uma consecutiva não colinear, ok? Então, vamos lá. Podem ser classificadas por abertas, quando as extremidades do primeiro e do último segmento não se coincidem. Se você observar, aqui no nosso A está livre e o finalzinho do F também. Isso quer dizer que elas não fechou, elas não se fecharam. Então, a partir do momento que as linhas não se fecham totalmente, né? Então, nesse momento, eu tenho uma linha poligonal aberta, ok? Essa você pode observar que essa linha poligonal ela se cruzou, né? Ela se cruzou aqui nesse ponto, o B e o D, o E e o B, e o C e o E, ok? E aí o que acontece? Linhas poligonais fechadas. Se as extremidades do primeiro e do último segmento se encontrarem. Observe que todos os segmentos aqui estão fechados. Não tem nenhum tipo abertinho. Então, isso quer dizer que ela é totalmente fechada. Eu queria que você observasse isso aqui. Existe o tipo de aberta simples e a não simples. Como é que funciona isso? A aberta simples é quando ela não tem nenhum tipo de cruzamento, tá vendo? A não simples ela é aberta, mas ela está cruzada, tá bom? E assim também a fechada. A fechada, o polígono só é polígono se a linha poligonal for fechada simples. Tá bom, galerinha? Então, vamos lá. De novo, vou repetir. Simples, quando não tem nenhuma sobra de segmento de reta. Tá vendo aqui essa sobra? Então, é simples, então isso pode ser chamado de polígono. A reunião de uma linha poligonal fechada com sua região interna é chamada de polígono. Gente, observe uma coisa. O que é a região interna? Vamos aqui, ó. A região interna é justamente essa partezinha azulzinha, ó. Tá? Essa região toda completinha, dentro de uma linha poligonal fechada simples, chama-se de polígonos, ok? Os polígonos podem ser classificados em convexos e não convexos. Como assim, professora? Vamos lá. Os convexos, eles têm uma qualidade, uma peculiaridade, vamos dizer assim. A gente pode dizer que quando a gente traça um segmento de reta dentro de um polígono convexo, esse segmento ele tem que estar constituído totalmente dentro desse polígono. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Observem que eu tracei um segmento de reta AB, de modo que ele ficou totalmente contido dentro desse polígono. Então, isso me determina um polígono convexo. Olha só outro exemplo. Todo segmento de reta que eu traçar aqui dentro, desse limite dentro da região interior da linha poligonal, ele vai ficar sempre contido inteiramente na região interna. Então, isso comprova que é um polígono convexo. Já os polígonos não convexos, o que acontece? Ele existe tipo umas falhas. E essas falhas fazem com que esses segmentos de retas, alguns, não todos, tá?
Determinados segmentos de retas traçados dentro da região interna do polígono podem vir a não ficar totalmente contido nesse polígono. E isso, quando acontece, chama-se então de polígono não convexo, tá bom? Observem, ó, que aqui ficou uma falha e aqui também, tá? Então, recapitulando, polígono convexo são polígonos que têm a sua região interna totalmente, vamos dizer assim, perfeitinho o seu desenho, e ele comporta qualquer tipo de segmento de reta contido inteiramente dentro dele, na sua região interna. Polígono não convexo são formados por linhas poligonais, fechadas simples, mas que nem todo segmento de reta desenhado ou inserido dentro da região interna deles permanece inteiramente contido neles, ok? Elementos de um polígono. Agora aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos lá. Lado. Qual é o lado do polígono? Foi uma das dúvidas que vocês tiveram. Gente, AB. Isso aqui é um segmento de reta, tá? AB quer dizer que são os pontos. Então, aqui, ponto A, ponto B. Então, esse segmento de reta aqui, do A até o B, é justamente o que faz, o que origina, o que denomina o lado desse triângulo. Ou melhor, o lado desse polígono, tá? Então, assim, a gente não pode jamais esquecer disso. O que denomina o lado de qualquer figura geométrica é justamente o segmento de reta a qual essa figura está se formando, né? Está se originando. Então, vamos lá. Do B até o C. Do B ao C. Se você olhar, aqui tem um ponto e aqui tem outro ponto. Aqui é o ponto B e aqui é o C. Se você observar aqui, ó, o segmento de reta BC, ele forma um segundo lado dessa figura, desse pentágono. Entendido aí? Muito bem. O vértice. O vértice são os pontos de ligação, de encontro entre esses segmentos. O segmento AB se encontrou com o segmento BC, então ele constituiu o quê? Um vértice, um ponto de encontro, de ligação. As diagonais são isso aqui. São essas linhas pontilhadas. Meu mouse não está legal hoje. Deixa eu guardar ele aqui. Vou trocar. Ó, essas linhas pontilhadas daqui, ó, se você observar, são linhas que ligam um ponto a outro, mas esses pontos não podem ser consecutivos. Por quê, professora? Porque se você observar, o consecutivo de C é D. Se C ligar a D, ele vai formar um lado. Então, C vai se ligar a quem? Ao próximo ponto, que não é consecutivo, que é o E. Entendido aí? Ângulo interno. É essa aberturazinha aqui, ó. É a abertura que origina esses segmentos de retas, eles fazem, essa ingrimidade, vamos dizer assim, é denominada de ângulo. Interno, porque está dentro da região interna do polígono. E ângulo externo é justamente a abertura que é feita com essa linha horizontal e o segmento de reta constituinte de um lado do polígono. Essa abertura forma um ângulo externo. Recapitulando. Ângulos. Então, toda letra que tivesse chapéuzinho aqui em cima, ó, tá vendo? É justamente o ponto central do ângulo. É o ponto onde se origina o ângulo, tá? Lado é o segmento de reta constituído por dois pontos, tá bom? O vértice é o encontro desses segmentos de reta. Diagonal é a linha que liga um ponto a outro não consecutivo. Ângulo interno é a abertura aonde forma a união dos dois segmentos de reta na região interna e na região externa. Ok? Vamos lá. Continuando. Aqui eu coloquei para vocês verem os exemplos de algumas diagonais. Um polígono de 4 lados possui 2 diagonais, ok? Muito bem. Um polígono de 5 lados possui 5 diagonais. Um polígono de 6 possui 9. Está aqui bem detalhadinho para vocês não se perderem. Um polígono de 7 lados possui 14 diagonais. Show, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Eu acho lindo, sabia, gente, essas imagens? E aqui eu coloquei para não ficar nenhuma dúvida mesmo. Gente, olha só. O lado. O lado é a união, ou melhor, é o segmento de reta que liga dois pontos. Olha aqui. Do ponto a outro, isso forma o lado de um polígono.
Ângulo interno é a abertura da união desses polígonos. Vértice é o cantinho do encontro entre dois segmentos. Diagonal é a linha que liga ou que liga dois pontos não consecutivos. E ângulo externo é justamente a abertura da linha horizontal a um segmento que forma o lado dessa figura. Tá bom, gente? Aqui ficou perfeito, ficou lindo. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham realmente tirado todas as dúvidas de vocês. Continuando. Aqui a classificaçãozinha dos polígonos, nós já lemos na aula passada, né? Eu coloquei de novo só para a gente relembrar mais, mas fica aqui a dica de vocês lerem depois e tentarem pesquisar mais os desenhos, tá bom? Para ter uma visão melhor do que é cada um deles. E agora a gente vai fazer a nossa correção, tá? Então, gente, mais uma vez vamos aqui dando continuidade à nossa aula. Vamos fazer a correção dessa tarefinha que ficou da aula passada. Eu recebi muitas dúvidas no WhatsApp, então a gente retomou esse conteúdo e agora vamos fazer essa correção para sanar todo e qualquer tipo de dúvida que tenha ficado. Então, vamos lá. Primeira questão. Observe as planificações a seguir e responda ao que se pede. Quais são formados apenas por polígonos? Galerinha, vamos lá. Na planificação 1, você observa que tem dois círculos. Então, assim, esses círculos não são polígonos, porque os polígonos são formados por segmentos de reta. Então, assim, os segmentos de reta, se a gente for pensar dessa forma, não tem como eles terem curvas, tá? Porque eles são linhas retas que ligam um ponto a outro. Então, eu posso até acrescentar, né? Um polígono, ele não pode ter curvaturas, né? Então, planificação 1 não é um polígono. Planificação 2 é um polígono. Ele é formado por 5 retângulos e 2 pentágonos. Planificação 3 é um polígono. É formado por 4 triângulos, tá? Então, assim, continuando, a nossa resposta do item A seria 2 e 3. No item B, ele pergunta quais são os nomes dos polígonos que formam a planificação 2. Como eu já disse, são retângulos e pentágonos, ok? Vamos lá para a nossa questãozinha 2. Essa 2 foi a que mais teve dúvidas, então eu vou dar uma atençãozinha maior para ela, tá? Para cada polígono a seguir, complete o quadro indicando os vértices, os lados e as diagonais e os ângulos internos. Vamos começar pelo vértice. No nosso primeiro polígono, observem que tem 3 pontinhos pretos, indicados pela letra A, B e C. São maiúsculos, então quer dizer que são pontos. Esses pontos pretinhos, ele colocado pretinho porque ele é dado essa ênfase nele, porque ele é a ligação de um ponto a outro, né? Foi feita essa ligaçãozinha. A ligação do A com o B e a ligação do A com o C. Então, a partir desse momento que tem essa união, essa junção, essa ligação de segmentos, ele é um vértice. Os lados é justamente o segmento de reta que une B a A. Esse segmentozinho de reta, ele é o nosso lado. O segundo lado, AC e CB, tá? E assim sucessivamente. Ele possui diagonal? Não, porque para ser diagonal, tem que ser a ligação de um ponto a outro ponto que não seja consecutivo. Porque se for consecutivo, ele vai formar um segmento de reta e aí não vai ser uma diagonal. O ângulo, muito bem, vamos partir aqui para o ângulo. O que é um ângulo? Gente, essa aberturazinha do nosso ponto A é justamente o seu ângulo interno. Essa aberturazinha do nosso ponto C é justamente o nosso ângulo interno. E essa aberturazinha do nosso ponto B é o nosso ângulo interno. Por isso que os ângulos internos eles são indicados por letras maiúsculas com esse chapéuzinho dentro. É justamente para dar a impressão da abertura, aquela lembrança da aberturazinha, ok? Então, vamos partir para a figura 2, polígono 2. É um polígono porque ele é formado de segmentos de retas. Ele é um polígono também porque é formado por segmentos de retas, tá, gente? Desculpa. E não possui curvas. Vértices E, F, G, H. Muito bem, isso aqui eu já sei, são os pontos de união. Lados, olha bem, vamos observar o lado, de H até E.
esse segmento de reta, ele forma um lado desse polígono. De E a F forma outro lado, é um segmento de reta que forma os lados do polígono, e assim sucessivamente. As nossas diagonais. Como eu disse anteriormente, E e F não pode ser diagonal, porque ele é o lado do triângulo, ou do trapézio, né? Que é um trapézio. Qual é que vai ser a diagonal? De E a G, porque são pontos ligados não consecutivos, e de H a F. Lembre-se que para ser consecutivo é o que vem logo o seguinte, né? Ou o que vem antes, tá? E os ângulos internos, a abertura de E, a abertura de F, de G e de H, ok? Assim também vai ser para o polígono 3. Q, P, N, M e R são os pontinhos de ligação, são os nossos vértices. Os nossos lados é de QP, olha o segmentozinho aqui, de NP, olha o segmentozinho em cima, indicando o ladinho, né? Segmento de reta, MN e MR. Olha as diagonais, QN, NR, MP e MQ, ok, galerinha? Ângulos internos são as aberturazinhas de dentro, tá? Não se esqueçam, as aberturas de dentro de cada pontinho indica os ângulos internos. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas qualquer coisa eu vou estar no Zap Zap. Vamos lá. Qual é o nome do polígono de 5 lados? Pentágono, vem de penta. Como se chama o polígono de 8 lados? Octógono. Que nome se dá ao polígono de 15 lados? Pentadecágono. Quantos lados possui um dodecágono? 12 lados. Dode, né? Vem de 12. Quantos lados possui um eneágono? 9 lados. Quantos vértices possui um heptágono? 7 vértices. O que é um polígono regular? Bom, antes de eu falar aqui a definição, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Um polígono regular, se você observar, ele possui todos os seus lados de mesma medida. Tá certo? Você pode observar que esse pentágono está bem desenhado, todos os segmentos de reta dele possuem a mesma medida. Logo, todos os ângulos internos dele também vai possuir a mesma medida, porque possui a mesma abertura. Então, isso aqui, quando um polígono é dessa forma, com todos os seus lados de medidas iguais e todos os seus ângulos de medidas iguais, ele é chamado de polígono regular. Quando um polígono ele é assim, todo bonitinho, mas existem lados diferentes, segmentos de retas de tamanhos e medidas diferentes, então ele é chamado de polígono irregular. Então, a nossa resposta aqui vai ser clara. É um polígono que apresenta todos os lados congruentes, iguais, e todos os ângulos internos com a mesma medida. Espero que tenha ficado bem claro, tá, galera? Vamos lá, passando para o item 4. Quais são os polígonos? Bom, todos aqui formados por segmentos de reta. 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Por que o 5 não é? Porque isso aqui, ó, além de ter ultrapassado essa figura, que eu não sei dizer que figura é essa, tá bem diferente aqui, tá? Não tá fazendo uma ligação. E outra coisa, um ponto muito importante. A nossa definição diz que os polígonos, os segmentos de reta deles não se cruzam. Então, aqui você observa que tem vários cruzamentos, né? Muito bem. E aqui, ó, curvaturas. Então, eu já elimino de cara, tá? Quais são os polígonos convexos? Convexos são aqueles polígonos que, se eu traçar uma linhazinha interna de um segmento de reta interno a eles, ele vai estar totalmente, inteiramente contido neles. O 1, o 3 e o 4. E o 7, né? Observem aqui que se eu traçar daqui para cá, aqui esse pedaço é um intervalo. Aqui também. Então, de cara, não vai dar certo, né? Então, ele é um não convexo. 2 e 6 são polígonos não convexos ou côncavos. No mais, galerinha, é isso aí. Espero que todo mundo tenha conseguido compreender e entender. Eu sei que é bem complicadinho, porque a gente tem que estar todo o tempo visualizando, mas foi o nosso melhor, tá? Vamos lá dar continuidade ao nosso roteirinho. Tchau, tchau, beijinho, até mais. Então, gente, a aulinha de hoje foi isso. O que a gente vai fazer agora? Eu vou deixar 2 situações problemas para vocês resolverem. Vou também postar, tá, a imagem delas lá no nosso grupo. Mas eu quero que vocês resolvam com calma, pensem que a gente vai discutir sobre elas lá no Zap Zap, tá bom?
Primeira questão. Os polígonos podem ser classificados como convexos ou não convexos, regulares ou não regulares. Ponto. A respeito dessa classificação, assinale a alternativa correta. Um polígono é dito convexo quando possui todos os lados iguais. Um polígono é dito convexo quando possui todos os ângulos iguais. Um polígono é regular quando possui lados congruentes. Um polígono é convexo quando qualquer segmento de reta que possui extremidades em seu interior não possui pontos fora dele. Um polígono é dito regular quando um segmento de reta que possui extremidades em seu interior possui pontos fora dele. Então, gente, eu quero que vocês leiam com atenção, pensem e marquem uma soluçãozinha aí, tá? Se vocês quiserem copiar no caderno, pode. Se não quiser, também não precisa, porque isso aqui é mais para a gente, vamos dizer assim, fixar melhor o conteúdo. A gente vai conversar sobre a questão lá no Zap Zap, tá bom? A correção, continuando. Uma das aulas práticas de matemática, o professor propôs aos alunos que recortassem 7 figuras planas, das quais 4 deveriam ser polígonos, 3 não polígonos. Ponto. Os primeiros 4 alunos a terminarem a tarefa apresentaram as seguintes figuras ao professor. Muito bem. Tiago, Patrícia, Márcia e Marcos. Observem bem as figuras, tá? Que vocês vão marcar no caderninho de vocês, escrever, anotar quais são os polígonos e os que não são polígonos. Olha só a definição de polígonos, hein? Continuando. Marque a seguir o nome do aluno que apresentou as figuras corretas, de acordo com a proposta do professor. Será que foi a Márcia? Será que foi o Marcos? Será que foi o Tiago? Ou será que foi a Patrícia? E lá no Zap Zap a gente vai fazer a correção e discutir um pouco mais sobre essas questões. Tá bom, galerinha? No mais é isso. Um beijo bem grande. Estou morrendo de saudade de vocês e vamos dar continuidade ao nosso roteirinho. Tchau, tchau!